sentar. Glória a Deus. Hoje nós vamos estar falando sobre glória somente a Deus. Irmão, isso é muito importante a gente frisar bem que a glória é somente para Deus. Porque o ser humano, nós buscamos muito naturalmente, como eu falei um tempo atrás, não, acho que foi na semana passada, o nosso coração é uma fábrica de ídolo. E o nosso coração é que produz todos os pecados. Então, e tem uma coisa que está no ser humano, está nele, é a vaidade e a vontade de ser reconhecido. A vontade de buscar reconhecimento. Todo mundo busca reconhecimento. Tem essa necessidade de receber elogios, de receber aplauso. Tem essa necessidade de que as pessoas falem bem de nós. De certa forma, a gente busca a aceitação das pessoas. E a glória é somente para Deus. Só Deus a glória. E quando nós falamos somente a graça, por exemplo, salvação pela graça mediante a fé, está lá em Efésios 2, e isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, a graça e a fé, a salvação, é um dom, é um presente que vem de Deus, não vem de nós não temos participação nisso, ou seja, nós não temos méritos na salvação. Ninguém poderá chegar lá no céu e falar assim, eu vim para cá porque eu fui mais inteligente do que o meu vizinho que não creu. Ninguém vai ousar falar isso, porque a glória é somente de Deus. E isso é uma dificuldade para o ser humano, porque o ser humano quer, não, mas eu também fiz alguma coisa, eu também participei. Você percebe como é que é difícil colocar na cabeça das pessoas que tudo que ela faz vem da graça e ela é um privilegiado. A única coisa que nós entregamos para Deus é as mãos cheias de pecado. Nós não temos nada que enche os olhos de Deus e por causa disso Deus fala assim, oxe, olha que legal, você é tão maravilhoso, por causa disso você merece, aquilo ali não merece não, aquilo lá não merece, você merece. Deus não trabalha dessa forma. Não é porque Ele viu algo bom em nós, é a livre graça. Muitas das vezes, em alguns casos, misteriosa para nós. Por que Deus escolhe uns e outros não? Isso não vem ao caso, mas é pela graça de Deus. E isso é uma afronta ao pecador. Porque o pecador quer receber o que, irmãos? Créditos. O pecador quer que no final ele receba a glória, ele receba o louvor. E toda a glória é somente para Deus. Então, quando o Senhor Jesus, lá em João, daqui a pouco a gente vai ler o texto, irmãos, mas eu vou citar João aqui, mas nós vamos ler em Lucas. Em João capítulo de número 15, quando Jesus fala assim que quando nós pede alguma coisa ao Senhor, se vós permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiser e vos será feito. Só que é claro, o que quiser aí é o que estiver de acordo com a vontade de Deus. Porque senão vai abrir margem para qualquer coisa. É aí que as pessoas se engancham. Ah, está escrito na Bíblia que tudo que eu pedi o Senhor vai me dar. Tudo, vírgula. Tudo que está de acordo com a vontade dele. Aí ele conclui dizendo, e nisto é glorificado o nosso Pai. Quando nós damos muito fruto. Então, quando nós damos fruto, Deus é glorificado. Então, Deus é glorificado quando a gente dá fruto. E quando você dá fruto espiritual, quando você trabalha na obra de Deus, Deus, ele é glorificado. Vocês lembram daquele episódio quando o Daniel estava debaixo de um decreto, que ele não podia fazer oração a ninguém, a não ser ao rei? Fizeram uma armadilha lá para pegar ele, sabendo que ele era um homem de oração e que ele não ia deixar de orar. Então, fizeram um decreto que qualquer pessoa que fosse pega fazendo oração ia ser lançado na cova dos leões. Quando o Daniel soube do decreto, ele, sabendo do decreto, ele não mudou em nada, ele fez a oração como de costume. E o resultado foi que ele foi lançado na cova dos leões. No outro dia, o rei foi lá e gritou, Daniel, o Deus a quem tu serve, por acaso te livrou? Ele falou assim, Senhor me livrou. E a partir daí, o que aconteceu? O rei fez um outro decreto. Agora, todo mundo só pode adorar o Deus de Daniel. Então, quando nós somos fiéis ao Senhor, o mundo vê isso e através da nossa fidelidade, eles passam a glorificar a Deus também. Percebe, irmãos?
Eu quero que vocês vão comigo agora para o texto, está em Lucas, capítulo de número 14. Lucas 14, vamos ver aqui o versículo 25 a seguir. Deus seja louvado, irmãos. Você sabia que quando Deus criou os monstros marinhos, de acordo com Gênesis, tem muitos animais que eles não foram catalogados, ninguém sabe o nome, ninguém sabe a aparência deles, mas até esses detalhes Deus criou para a sua glória. Quando uma baleia ela pula no oceano e cai lá, faz aquele barulho, ali ela está glorificando a Deus. Quando o sol nasce, ele está louvando a Deus. Quando ele se põe, ele está louvando a Deus. Quando vem a chuva, está louvando a Deus. Tudo glorifica a Deus, tudo louva o Senhor. E nós devemos também glorificar o Senhor. Agora, irmãos, só um ponto para vocês entenderem. Quando eu digo que nós temos que louvar o Senhor, não é que Deus precisa de nós. Não é que se eu dar glória a Deus, Deus vai ficar mais feliz. E se eu não der a glória a Deus, Deus vai ficar naquela necessidade. Como se Deus precisasse de nós. Irmãos, se a gente morrer, sabe para que a gente vai fazer falta? Para a nossa família e para algumas pessoas próximas de nós. Daqui a pouco a gente cai no esquecimento das pessoas de fora. O mundo continua funcionando sem nós, normalmente. Então Deus não sente necessidade. Deus não é menos Deus quando as pessoas não servem Ele. Quando Deus criou o homem para a sua glória, não é que faltava glória para Deus. Não é que Deus estava lá no céu, meio que deprimido, se sentindo solitário. Aí Ele resolveu criar o homem para ele ficar... Não, isso não existe. Esse não é o nosso Deus. O nosso Deus não muda. Ele não pode acrescentar coisa a Ele e muito menos diminuir. Deus é o mesmo e nada que a gente fizer aqui vai alterar quem Ele é. Então Deus não precisa de nós temos que pôr na nossa cabeça. Nós precisamos dele. Então quando nós louvamos ao Senhor, quando nós damos a glória a Deus, Deus não fica maior por causa disso, mas nós somos abençoados por causa disso. Então quando você dá a glória a Deus, quem se beneficia com isso somos nós. Se você não dá a glória a Deus, não muda em nada o fato dele estar lá no céu sendo glorificado. Deus é perfeito em si mesmo. Até se os anjos pararem de dar glória a Deus, não muda nada o fato de Deus ser glorificado em si mesmo. Ele é perfeito. Então, só para a gente deixar isso claro, Deus não precisa de nós. Deus não tem necessidade de nós e muito menos ele é servido por mãos humanas, como se ele necessitasse de alguma coisa. Então, tudo que você for fazer, dá glória a Deus. Isso vai ser, de certa forma, vai refletir em você de volta. Capítulo de número 14, versículo de número 25. Diz o seguinte, o Senhor Jesus diz assim, aqui é a narrativa, né? Depois o Senhor Jesus vai falar. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhe disse-lhe, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Veja o que ele disse, irmãos. Não pode ser meu discípulo. Quem é que não pode ser discípulo de Jesus? Quem não aborrece, essa palavra aborrecer aqui, significa amar menos. Se eu amo a minha família mais do que a Cristo, eu não posso ser seu discípulo. Percebe como é que é pesado, irmãos? Como que a coisa de Deus ela é muito clara e ela é muito desafiadora. Aborrecer aqui é amar menos. Ninguém, absolutamente ninguém, deve estar no primeiro lugar na minha vida, a não ser o Senhor Jesus. Não é a igreja não, tá, irmãos? A igreja está em primeiro lugar, não. Cristo está em primeiro lugar. Depois a sua família e depois a igreja. Mas se você não coloca Cristo em primeiro lugar, ele está dizendo, não pode ser meu discípulo. Então a condição para eu me tornar um discípulo de Jesus é se ele for o primeiro na minha vida. Aí ele continua dizendo,
E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual dentre vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos lhe viram zombando dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Percebe o que está querendo dizer aqui? Qual é o homem que vai construir uma torre? Antes de começar a construir a torre, ele calcula primeiro e fala: será que eu tenho condições de concluir essa obra? Para ele não lançar ali os fundamentos, não começar uma construção e não podendo terminar, todos passam e vai zombar dele. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, irmãos: nós temos que calcular o custo de ser um seguidor de Cristo. É de graça no que diz respeito ao que ele fez por nós. Agora, vai requerer de nós sacrifício. Qual é o sacrifício? A renúncia. E aqui você já vê o exemplo. Que renúncia é essa? Por exemplo, amar menos a sua família. É um desafio. Qual é a mulher que vai amar menos o marido? Qual é o marido que vai amar menos a sua mulher? E qual é a mãe que vai amar menos o seu filho do que Jesus? Percebe que o desafio já começa aí? Então, ou seja, há um preço a ser pago. O preço aqui é renúncia. Ou seja, nós temos que estar bem ciente, bem claro em nossa mente, bem cristalino na nossa mente, que nós vamos ter que abrir mão de muitas coisas para nos tornar discípulo do Senhor. Não é simplesmente seguir. Para a gente seguir Cristo, coisas a gente tem que deixar. Quando ele chamou Pedro e os demais, Pedro e o João, o Tiago e o André, eram 4 pescadores, ele falou: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Eles tiveram que deixar a sua rede, deixar a sua pesca para seguir Cristo. Então, quando Cristo nos chama, nós não podemos seguir Ele simplesmente da forma que a gente estiver e deixar como está. Vai ter sacrifício, vai ter renúncia. E se não houver essa renúncia, ele está dizendo: quem não toma a sua cruz não pode ser meu discípulo. No versículo 31, ele vai falar de um outro preço que a gente vai pagar. De certa forma, todos nós vamos pagar o preço. Ou nós vamos pagar o preço por seguir a Cristo. Que preço é esse? Renúncia. Ou nós vamos pagar um preço ainda maior por não seguir a Cristo. Percebe? Não tem 0 a 0 aqui. Vamos pagar um preço de um jeito ou de outro. Ou nós pagamos o preço da renúncia por seguir a Cristo, ou nós vamos pagar um preço por não seguir a Cristo. Podemos dizer da seguinte forma: todo mundo um dia vai confessar que Jesus é o Senhor. Naquele grande dia, diz a Bíblia lá em Filipenses, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso quer dizer o quê? Até o ímpio, aquele que rejeitou a Cristo aqui neste mundo, quando ele estiver diante do Senhor, lá do lado de lá da eternidade, ele vai se curvar e vai confessar que Jesus é o Senhor. Só que tem um detalhe: ele vai glorificar a Deus na sua própria destruição. E aquele que confessar aqui, vai confessar lá para a sua salvação. Em outras palavras, todos vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Olha que coisa, olha que situação. A pessoa rejeitou ele aqui, não quis confessar ele aqui, mas vai confessar ele lá. Só que quando ela confessar ele lá, essa confissão não terá mais efeito, no sentido que não vai mudar em nada o fato dela estar condenada. Aí eu te pergunto, é melhor confessar agora ou confessar quando não tiver mais jeito? Mas todos vão confessar. É igual à humildade. Todos nós vamos ser humilhados, de um jeito ou de outro. Ou nós nos humilhamos, e se nós nos humilhar, Cristo nos exaltará, ou nós não nos humilhamos, e Cristo nos humilhará. Aí nós temos que decidir. É melhor eu mesmo me humilhar, ou é melhor Cristo me humilhar? Né? Se eu me humilhar, Cristo me exalta. E se eu me exaltar, Cristo vai me humilhar. De um jeito ou de outro, nós seremos humilhados.
É o que ele vai dizer aqui no versículo 31. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar um que vem com 20.000? Imagina, digamos que você é um rei e você sabe que está vindo contra você um outro rei. Só que você calcula, pera lá, eu tenho 10.000 soldados para combater. O rei que vem contra mim, ele tem 20.000 soldados. Logo, eu estou na desvantagem. Logo, vou perder a guerra. Não há o que fazer. Qual é a coisa mais sensata, mais sábia que você pode fazer? Ir para o confronto, sabendo que você vai perder? Ou enviar mensageiros e pedir rendição? Pedir paz? Pedir paz. Só que tem um detalhe. Você só tem 10.000 soldados. Você está na desvantagem. Quem está na desvantagem não pode exigir nada. Quem faz a exigência é quem está no controle. Ou seja, você é o rei que só tem 10.000 soldados. O outro tem 20.000. É o outro que vai decidir. É o outro que vai fazer as condições. É o outro que vai colocar as regras. E você só tende a acatar. Ou seja, o rei que vem com 20.000 soldados, ele vai exigir que você desista da guerra, desista da peleja e que você abra mão do seu reino, abra mão do seu exército. Em troca disso, ele não matará você, ele não destruirá você, mas você se tornará escravo dele, servo dele para sempre. Ou então morre. O que você escolhe, irmãos? Essa é a dinâmica que ele coloca aqui. O rei tem 20.000 soldados, você tem 10.000. Você escolhe morrer no confronto ou viver, no entanto, perder seus direitos, perder tudo e ficar a serviço do rei que vem. É claro que é só uma parábola, irmãos. É só um exemplo que ele está dando aqui. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: ele, Jesus, é o rei poderoso que está vindo. Você e eu somos o rei fraco que estamos aqui. Jesus está vindo. Se eu não me curvar a ele, eu serei visto por ele como adversário, como inimigo. Agora, se eu me curvar a ele, eu não terei mais os meus direitos, mas eu serei servo dele. Logo, eu farei parte do exército dele. Ou seja, você quer estar com Jesus ou contra Jesus? Essa é a dinâmica. Você quer se render a ele e abrir mão de tudo? Servir, falar, Senhor, eu não tenho direito a nada, eu quero apenas ser um servo do Senhor. Eu quero me servir ao Senhor. E o Senhor é que manda. Por que é o Senhor que manda? Porque é o Senhor que é poderoso. É o Senhor que tem todo o poder. Eu não. Então a exigência é o Senhor que faz. E eu me curvo às suas exigências. Ou então você vai dizer, Senhor, eu não vou me curvar ao Senhor, eu não vou me submeter ao Senhor, eu não aceito as condições que o Senhor está colocando, eu simplesmente vou para o confronto. É o que o ímpio, é o que as pessoas estão fazendo todos os dias. Quando elas recusam o Evangelho, quando elas recusam a Cristo, elas estão dizendo, Jesus, eu vou para o combate, eu estou indo contra o Senhor. O que vai acontecer, irmãos? Né? O que vai acontecer com essas pessoas? Ou nós estamos do lado dele, ou nós estamos contra ele. Ou nós estamos com ele, ou nós estamos contra ele. E se nós estivermos com ele, nós estamos salvos. Mas se nós estivermos contra ele, estamos perdidos, porque ele virá e ele vai nos tratar como seu adversário. Lá em Apocalipse diz que as vestes dele está respingada de sangue. O sangue ali não é o sangue dele. Muita gente pensa que é o sangue de Jesus. É o sangue dos seus próprios inimigos. Entendeu? Não é o sangue de Jesus. É o sangue dos seus adversários. Então, de que lado nós vamos ficar? Então, você percebeu que aqui há dois preços a ser pago. O primeiro preço, um ou outro nós vamos pagar. O preço da renúncia, que é difícil, é muito difícil tomar a cruz, é muito difícil amar o Senhor em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, é muito difícil renunciar às coisas, é muito difícil, mas é mais difícil ainda
É mais difícil ainda o preço que nós vamos pagar se nós não pagar o primeiro, se nós não renunciar. Qual é o preço? A destruição. Então, percebe? Não tem como ficar em cima do muro, meus irmãos. Não tem como ficar neutro. Ou eu abro mão de tudo por Cristo, ou eu estou perdido para sempre sem Cristo. Mas eu tenho que responder a Ele. Eu tenho que tomar uma decisão. Eu vou enfrentar Ele que está vindo, ou eu vou passar para o lado dele? Eu vou ir contra Jesus, ou eu vou ficar com Jesus? Esta é a decisão que nós temos que tomar. E, infelizmente, muitas pessoas que ouvem o Evangelho, elas estão tomando essa decisão insensata de dizer, eu vou para o combate, eu não me submeto a Cristo, eu não renuncio nada, eu não mudo a minha vida, eu não abro mão de coisa alguma. Ou seja, ela está achando que ela tem alguma chance de ir para o tribunal com Cristo. Nós temos que resolver fora dos tribunais, porque no tribunal não tem corte de apelação. O tribunal vai decretar, você está perdido para sempre. Ou nós resolvemos agora, ou não há como resolver naquele grande dia. Vocês entenderam, meus irmãos? Então, essa é uma solene alternativa. Nós vamos pagar um preço de qualquer jeito. O preço da obediência, ou vamos pagar pelo preço da desobediência. E tudo isso vai ser para a glória de Deus. Irmãos, por incrível que pareça, eu sei que isso aqui é polêmico, até os perdidos vão ser para a glória de Deus. De que maneira? De que maneira uma pessoa perdida vai glorificar a Deus? A justiça de Deus vai ser executada. A justiça de Deus vai ser feita. No final, Deus não vai sofrer porque pessoas estão no inferno. Muita gente pensa assim, como é que Deus tem coragem de deixar pessoas sofrendo para sempre no inferno? Que Deus é esse? É o Deus justo, é o Deus santo. Percebe como é que ele é além do sentimento que a gente constrói? A gente constrói um Deus, a nossa própria imaginação, e o Deus que a gente constrói é um Deus que cabe na nossa cabeça, é um Deus pequeno. E a gente não consegue entender como que esse Deus amoroso, esse Deus bondoso, vai ter coragem de deixar pessoas para sempre no inferno. A gente está criando um Deus na nossa própria imaginação. O Deus da Bíblia, o Deus Todo-Poderoso, ele é perfeito, ele é santo em todos os sentidos, ele é justo. E ele, para dizer a verdade, irmãos, a Bíblia diz que Deus vai zombar dos ímpios. Você já leu isso em Provérbios, em Salmos? Deus, ele ri. Imagina Deus dá a gargalhada do homem sensato. Deus ri da desgraça do homem. Então o nosso Deus, ele é muito grande. Ele recebe glória, ele vai receber glória na salvação e na perdição dos homens, porque a sua justiça foi feita, foi executada. Então, irmãos, somente... Não, você já está aí, está lembrado, né? Está ali. Somente Deus a glória. Então, tudo que você for fazer no final, o que você tem que fazer? Deus, obrigado pelo privilégio de poder compartilhar comigo a oportunidade de fazer isso e de fazer aquilo. Sempre, seja o trabalho secular, seja o trabalho na igreja, qualquer coisa que você realizar, agradeça a Deus pelo privilégio de você poder estar fazendo aquilo. Nunca pense que Deus precisa de você para fazer qualquer coisa, porque não precisa. E quando Deus compartilha conosco, é um privilégio de poder servir Ele. Se Deus não precisa de mim, Deus não precisa de ninguém. Então é um privilégio nosso poder estar trabalhando na obra do Senhor. Amém? Então glória somente a Deus. Ou seja, o principal concorrente com Deus em relação à glória não é as imagens, não é os ídolos mudos, mas sim o principal concorrente de Deus é a gente mesmo. Porque a gente gosta de, no final, receber os créditos. Quem é que não gosta, irmão, de elogio? Fala aí. Todo mundo gosta de, no final, puxa, que legal. Eu lembro do John Bunyan, ele pregou uma mensagem, e aí, quando ele terminou a mensagem, alguém bateu nas costas dele e falou assim, que mensagem poderosa. Aí ele falou assim, o diabo já me falou isso. Assim que eu desci do púlpito, o diabo já me falou. Ele estava muito certo, né, de que a glória, toda a glória é de Deus. Amém, meus irmãos? Então a gente finaliza aqui, lembrando aos irmãos que todos esses 5 solas, nós vamos voltar com tudo depois,
principalmente ali no mês de dezembro, de outubro, e a gente vai voltar trazendo muita coisa da reforma mesmo. Eu me propus nesses domingos dar apenas uma pincelada, não focando na história completa da reforma, porque eu vi que vocês iam ter um pouco de dificuldade. Não estou falando que vocês, né? Aí eu caminhei mais assim, citando mais a Bíblia. Aí depois, daqui lá, vocês vão estar bem mais aguçados nesse tema, vai estar muito mais cristalino na cabeça de vocês, e aí a gente vai falar de cada detalhe, como é que foi a reforma, os diálogos interessantes de Lutero, no dia do concílio, colocou ele contra a parede e você renuncia, você nega o que você falou. Aí, por incrível que pareça, ele ficou com medo, pessoal. Aí ele falou assim, eu quero um dia para eu pensar. Aí deram um dia para ele. Quando deram um dia, ele foi e começou a estudar muito sobre John Hus, que tinha sido queimado 100 anos antes. E aí ele começou a ler mais, buscou a Deus, recuperou a força e foi de novo. As mesmas pessoas. Lutero, você renega o que você escreveu? Aí ele fala, a menos que eu seja convencido pelas Escrituras, a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Eu não renuncio. E foi incrível. E naquela noite, naquele dia, ele achou que ele ia morrer. Porque antes dele, o John Hus estava na mesma posição e ali ele foi decretada a morte dele. Aí levaram ele e o rei tinha uma certa... gostava dele de certa forma, mandou sequestrar ele no meio do caminho. Porque eles iam matar ele, né? Só que Lutero pensou que já era o pessoal para matar ele. Aí levou ele para um lugar seguro, ele ficou feliz, né? Porque ele sabia que eles iam matar ele ali na estrada, né? Aí o rei correu lá, mandou os cavalos lá, o soldado, já pegou ele antes para levar ele para um lugar seguro. Então, ele vai entrar em muitos detalhes sobre isso e a sua aplicação para nós. E, querendo ou não, irmãos, não vai ter como a gente poupar a igreja romana. A gente vai bater um pouquinho, mas com respeito, né, com educação, porque não dá para a gente falar de uma coisa sem expor a outra. Vai chegar essa hora que a gente vai dar uma sacudida no Papa Francisco, coitado, está morrendo. Deus dê saúde para o Papa Francisco. Isso é sério, a gente tem que orar pelas pessoas, mas, né, para você ver como é que é as coisas, né? Irmãos, se coloca de pé em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Nós não podemos ter nenhum tipo de rancor. Nós temos que amar. Jesus disse, amai vossos inimigos. Se amar os que vos amam, que demais, que recompensa vocês vão ter, porque é assim que o ímpio, o mundo ama quem ama ele. Nós temos que amar os nossos inimigos, orar pelo que nos persegue. E nós oramos para que o Senhor Deus conceda misericórdia às pessoas. Conceda misericórdia às pessoas que estão presas na religiosidade, presas na ignorância, na cegueira. E são pessoas extremamente arrogantes, que às vezes nem sequer se permite a discussão. Nós oramos em favor deles. Nós pedimos, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que somos pequenos, somos fracos, e se não é a sua graça, se não é a sua misericórdia, se não é a mão do Senhor nos sustentando, nós não podemos nos autossustentar, nós não podemos nos ficar de pé, Pai. Nós não somos autossuficientes, nós precisamos do Senhor. Reconhecemos isso, meu Deus. Não deixe que o nosso coração nos engane, não deixe que os nossos sentimentos nos guiem ao caminho errado, porque todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas no final é caminho de morte e destruição. O Senhor é que faz todas as coisas, é o Senhor que sabe todas as coisas. Então a minha oração é para que o Senhor abençoe os nossos irmãos, o Senhor fortaleça a nossa fé e que a glória, Senhor, seja dada somente ao Senhor. O Senhor não divide a sua glória com ninguém. O Senhor nos deu o seu Filho, o Senhor nos deu a salvação, o Senhor nos dá saúde, o Senhor nos dá um monte de coisas, mas a única coisa que o Senhor não nos dá é a sua glória. O Senhor não divide ela com ninguém. E nós nunca, Pai, que nós nunca temos a audácia de buscar essa glória para nós, que nós temos o reconhecimento de só o Senhor a glória é devida. Então, glória a Deus, glória ao seu nome, Senhor, para sempre. Que nosso ser louve ao Senhor, que tudo que tem fôlego louva ao Senhor. O Senhor seja glorificado para sempre e para sempre. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus.